Você já parou para pensar em como tudo pode mudar em poucos dias? Em uma semana, alguém pode ser aplaudido como rei, e poucos dias depois ser rejeitado como criminoso. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Muita gente celebra a Páscoa, muita gente conhece a cruz, muita gente até já ouviu falar do Domingo de Ramos, mas quase ninguém entende de verdade o que aconteceu entre esses dois momentos. As pessoas lembram da entrada triunfal em Jerusalém, depois pulam direto para a crucificação e então chegam à ressurreição. Mas o que aconteceu no meio? O que rolou na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira? Como alguém recebido com ramos e gritos de hosana terminou pendurado numa cruz? Quando a gente entende essa sequência, a Páscoa deixa de ser apenas uma tradição religiosa e passa a ser um choque espiritual, porque entre os ramos e a cruz não houve acidente, não houve surpresa, não houve um plano frustrado, houve um caminho consciente, profético, doloroso e cheio de amor. Eu sou o João Castro e você está em mais um vídeo do Voz no Deserto. Hoje, nós vamos abrir Mateus 21 até Mateus 27 e responder uma pergunta profunda: o que realmente aconteceu entre o Domingo de Ramos e a cruz? Fica comigo até o final, porque a história real é muito mais intensa do que muita gente imagina. Tudo começa com uma cena de celebração. Jesus entra em Jerusalém. A cidade está cheia por causa da Páscoa. Era uma época de expectativa, de memória, de esperança. Jerusalém estava lotada de gente vinda de vários lugares e o clima era eletrizante. Mas Jesus não entra montado em um cavalo de guerra. Ele entra montado em um jumentinho. Isso é muito importante, porque reis de guerra vinham em cavalos, reis de paz vinham em jumentos. Jesus estava fazendo uma declaração sem precisar gritar: eu sou rei, mas o meu reino não é como os reinos deste mundo. A multidão estende mantos pelo caminho, corta ramos e começa a clamar: Hosana ao filho de Davi. Hosana significa algo como: salva-nos agora. Só que aqui já começa o grande mal-entendido daquela semana. Muita gente estava celebrando Jesus, mas não por entender quem ele era de fato. Estavam celebrando o Jesus que eles queriam, um Messias político, um libertador nacional, um líder que enfrentaria Roma, pisaria no império e devolveria poder ao povo. Eles queriam um rei que resolvesse o problema externo, mas Jesus veio primeiro para confrontar algo mais profundo: o pecado, a hipocrisia religiosa, a dureza do coração humano e a separação entre o homem e Deus. E isso muda tudo. Porque o mesmo povo que aplaude um Jesus que realiza expectativas pode rejeitar o Jesus que confronta o interior. No Domingo de Ramos, muitos celebraram o que esperavam receber dele, mas Jesus não veio para alimentar expectativas humanas rasas, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Depois da entrada triunfal, você poderia imaginar que Jesus iria aproveitar o apoio popular, buscar aplauso, fortalecer sua imagem. Mas não, Jesus vai ao templo, e o que ele faz ali muda o clima da semana. Ao chegar, ele vê um sistema corrompido. Cambistas, vendedores, exploração espiritual, gente transformando a fé em comércio. O lugar que deveria ser casa de oração havia se tornado palco de interesse, lucro e abuso religioso. Então Jesus derruba mesas, expulsa os cambistas, confronta o sistema e declara: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Perceba a força disso. Jesus entra como rei, mas a primeira área que ele confronta não é Roma, é a religião corrompida. Ele não começa atacando o império de fora, ele começa purificando o que por dentro já estava doente. E isso incomoda profundamente os líderes religiosos, porque enquanto muita gente queria um Messias contra César, Jesus estava confrontando os falsos santos. Enquanto o povo pensava em revolução política, Jesus denunciava podridão espiritual. E nesse momento, a tensão começa a crescer de verdade. Além disso, acontece também o episódio da figueira sem fruto. E ali existe uma mensagem muito forte: aparência sem fruto não sustenta o juízo de Deus. Era como se Jesus estivesse dizendo: não basta parecer vivo por fora, é preciso haver fruto por dentro. Essa palavra não servia apenas para aquela geração, ela continua atravessando a nossa.
Se a segunda-feira foi o dia da purificação, a terça-feira foi o dia do confronto aberto. Jesus segue ensinando no templo. Os líderes religiosos se aproximam com perguntas capciosas, tentando pegá-lo em contradição. Fariseus, saduceus, doutores da lei, grupos diferentes, com interesses diferentes, unidos por um único objetivo: derrubar Jesus. Tentam armá-lo, perguntam sobre imposto a César, perguntam sobre ressurreição, perguntam sobre mandamentos, querem forçá-lo a cair, mas Jesus responde com uma autoridade e uma sabedoria que desmonta todos eles. Quando perguntam sobre César, ele dá uma das respostas mais geniais das Escrituras: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles tentam prendê-lo com lógica, mas Jesus expõe o coração deles. E então vêm algumas das palavras mais duras de todo o seu ministério público. Jesus denuncia a hipocrisia dos líderes religiosos, chama de guias cegos, sepulcros caiados, gente bonita por fora, mas apodrecida por dentro, gente que conhecia a letra, mas havia perdido o espírito, gente que falava de Deus, mas não refletia Deus. E isso é importante. Entre o domingo de Ramos e a cruz, Jesus não se escondeu. Ele não recuou, ele não suavizou a mensagem para preservar a própria imagem, pelo contrário. Nesses dias, Jesus falou com ainda mais clareza, confrontou máscaras, revelou intenções, mexeu em estruturas que pareciam sagradas, mas estavam vazias. Depois, no Monte das Oliveiras, ele fala sobre o futuro, fala sobre engano, perseguição, perseverança, vigilância e o fim. Enquanto a cruz se aproxima, Jesus continua ensinando, pastoreando, preparando, mas do outro lado, a conspiração já está se movendo. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o seu like agora e se inscreve no canal, porque aqui no Voz no Deserto, a ideia não é tratar a Bíblia de forma superficial, é abrir a palavra, entender o contexto e enxergar verdades que muita gente passa por cima. E se você conhece alguém que ama a mensagem da Páscoa, mas nunca entendeu o que aconteceu entre os ramos e a cruz, já compartilha esse vídeo também. Agora continua comigo, porque a partir daqui a história fica ainda mais pesada. A quarta-feira costuma ser chamada por muitos de o dia do silêncio. A Bíblia não registra grandes discursos públicos de Jesus nesse dia. Muito provavelmente ele estava em Betânia, perto de amigos, em um momento de aparente calma. Mas enquanto do lado de fora tudo parece mais silencioso, nos bastidores o inferno está se organizando. Os chefes dos sacerdotes e líderes do povo se reúnem. O plano está formado: prender Jesus à traição e matá-lo. Mas havia um problema. Eles não queriam fazer isso no meio da multidão. Precisavam de uma oportunidade discreta. Precisavam de alguém de dentro. E é aí que entra Judas. Essa é uma das partes mais dolorosas de toda a narrativa. Porque Judas não era um estranho, ele não era alguém distante, ele era alguém de dentro. Caminhou com Jesus, ouviu seus ensinos, viu milagres, compartilhou mesa, ambiente, intimidade ministerial, e mesmo assim oferece o mestre em troca de 30 moedas de prata, 30 moedas, o preço da traição, o valor de uma entrega mesquinha. Isso nos lembra uma verdade muito séria: proximidade com o sagrado não é a mesma coisa que transformação. É possível andar perto, ouvir muito, saber falar a linguagem certa, participar do ambiente certo, e ainda assim deixar o coração apodrecer em silêncio. Enquanto Judas negocia a traição, uma outra cena também marca esse período. A unção em Betânia. Uma mulher derrama um perfume valioso sobre Jesus. Alguns veem desperdício. Jesus vê preparação. Enquanto um entrega por moedas, outra entrega por amor. Enquanto um calcula, outra adora. Enquanto um trai, outra reconhece o valor de quem está diante dela. Essa quarta-feira mostra que perto de Jesus sempre haverá dois tipos de coração: o que barganha e o que se rende. Chega então a quinta-feira. E com ela, uma das noites mais intensas de toda a história. Jesus se reúne com os discípulos para celebrar a Páscoa, mas naquela mesa tudo ganha um significado maior, porque a antiga memória do Êxodo agora aponta para o cumprimento final. Jesus pega o pão e diz: "Isto é o meu corpo". Depois pega o cálice e diz: "Isto é o meu sangue da aliança, derramado por muitos para perdão dos pecados". Ele está dizendo:
A verdadeira libertação não virá do Egito, nem de Roma, nem de um governo humano. Ela virá por meio da minha entrega. Jesus se apresenta como o verdadeiro Cordeiro. A cruz não será apenas uma morte cruel, será entrega redentora, será aliança, será o ponto em que a justiça de Deus e o amor de Deus se encontram. Na mesma mesa, Jesus também revela que será traído e diz mais: Pedro, tão seguro de si, também falhará. E isso desmonta a ilusão da autoconfiança humana. Na hora mais escura, não são apenas os inimigos que se levantam, os amigos também vacilam. Uns traem, outros dormem, outros fogem, outros negam. Depois da ceia, Jesus vai ao Getsêmani, e ali nós vemos uma das cenas mais santas e mais dolorosas da Bíblia. O Filho de Deus está angustiado, sua alma está profundamente triste até a morte. Ele ora ao Pai e diz: se possível, passa de mim este cálice, mas completa: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso é poderoso demais, porque a vitória de Cristo não está em sentir menos, está em obedecer plenamente, mesmo sentindo tudo. Jesus não romantiza a cruz, ele sente o peso, sente a angústia, sente a aproximação do sofrimento, mas permanece obediente. Enquanto isso, os discípulos dormem. Enquanto o céu contempla o drama da redenção, os homens mais próximos não conseguem vigiar uma hora. Quantas vezes o céu está tratando de assuntos eternos e nós estamos espiritualmente adormecidos? Então Judas chega, e o sinal da traição é um beijo, um gesto de afeto transformado em instrumento de entrega. Jesus é preso, os discípulos se dispersam, e a partir dali começa a sucessão de humilhações, acusações e injustiças. Agora, ele está, humanamente falando, sozinho. A sexta-feira amanhece com violência. Jesus é levado diante dos líderes religiosos, buscam falsas testemunhas, forçam acusações, querem condenação antes de qualquer justiça. Quando Jesus afirma sua identidade, é acusado de blasfêmia, cospem nele, batem nele, zombam dele. O mesmo Jesus que entrou em Jerusalém sendo aclamado agora é tratado como alguém desprezível. Depois disso, ele é levado a Pilatos. E aqui a tensão aumenta ainda mais, porque o poder religioso queria a morte, mas precisava do poder político para executá-la. Pilatos percebe que havia inveja por trás da entrega. Ele entende que Jesus não era um revolucionário armado, entende que algo injusto está acontecendo, mas falta a ele coragem. Então surge Barrabás, um homem violento, um criminoso conhecido. Pilatos coloca a multidão diante de uma escolha: Barrabás ou Jesus, e a multidão grita por Barrabás, depois grita: crucifica-o. Agora pense comigo, muita gente pergunta: como alguém pode sair do Hosana para o crucifica-o em tão pouco tempo? Porque multidões são facilmente manipuladas, porque expectativas erradas geram frustração, porque quando Jesus não corresponde ao Messias imaginado, muita gente se afasta. No domingo de Ramos, muitos celebravam o que queriam receber dele. Na sexta-feira, rejeitam o que ele realmente veio fazer. Isso continua atual. Muita gente ama um Jesus que resolve problemas imediatos, mas rejeita um Jesus que confronta o coração. Muita gente aplaude enquanto ele entra com ramos, mas se incomoda quando ele mexe nas mesas do templo interior. Pilatos, mesmo sem convicção para condená-lo, cede à pressão, lava as mãos diante do povo, mas lavar as mãos não limpa a responsabilidade. Jesus é açoitado, os soldados colocam uma capa sobre ele, uma coroa de espinhos, zombam chamando-o de rei. Mal sabiam que estavam diante do verdadeiro rei. No caminho até o Gólgota, o peso da cruz revela a violência daquele sistema e a profundidade da entrega de Cristo. Não estamos vendo apenas um homem sofrendo injustamente, estamos vendo o inocente carregando a culpa dos culpados. E então, Jesus é crucificado. Pregos, vergonha pública, dor extrema, escárnio, trevas sobre a terra, o céu em silêncio. E ainda assim, nada está fora de controle. A cruz não é a derrota do plano de Deus. A cruz é o centro do plano de Deus. Ali, Jesus carrega o peso do pecado. Ali, o justo sofre pelos injustos. Ali, o amor de Deus se torna visível da forma mais dolorosa possível. E então, ele entrega o Espírito.
E Mateus registra algo impressionante: o véu do templo se rasga de alto a baixo. Isso significa que o caminho foi aberto, a barreira foi rompida, o acesso a Deus não está mais fechado como antes. É como se o próprio céu estivesse anunciando: o sacrifício foi aceito. E veja a beleza disso. No início da semana, Jesus purifica o templo. No final da semana, com sua morte, o véu do templo se rasga, como se Deus estivesse mostrando que tudo aquilo apontava para Cristo. Até um centurião romano, acostumado com morte e brutalidade, ao ver tudo aquilo declara: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Enquanto muitos com religião, tradição e cargo rejeitaram, um homem endurecido pela guerra percebeu que aquela morte não era comum. Então, afinal, o que realmente aconteceu entre o Domingo de Ramos e a cruz? Aconteceu que Jesus entrou como rei, mas não do jeito que a multidão queria. Aconteceu que ele confrontou uma religião vazia. Aconteceu que ele expôs corações. Aconteceu que ele mexeu em estruturas que pareciam santas, mas estavam corrompidas. Aconteceu que os líderes decidiram silenciá-lo. Aconteceu que Judas o vendeu. Aconteceu que Pedro falhou. Aconteceu que os discípulos dormiram. Aconteceu que Jesus suou angústia no Getsêmani, mas não recuou. Aconteceu que o inocente foi julgado como culpado. Aconteceu que a multidão preferiu Barrabás. Aconteceu que o cordeiro foi entregue. Aconteceu que a cruz, que parecia o fim, se tornou o centro da esperança. Aconteceu que o véu se rasgou. Aconteceu que Deus estava reconciliando consigo o homem por meio de Cristo. Entre o Domingo de Ramos e a cruz, Jesus mostrou que não veio para sustentar expectativas superficiais. Ele veio para salvar, veio para se entregar, veio para obedecer até o fim, veio para vencer não por força militar, mas por sacrifício, não por espetáculo, mas por amor. E talvez a pergunta final não seja apenas: o que aconteceu com Jesus naqueles dias? Talvez a pergunta final seja: o que eu faço com esse Jesus? Porque é possível admirar os ramos e ainda fugir da cruz. É possível cantar hosana com a boca e negar com a vida. É possível frequentar ambiente religioso e continuar longe da verdade. Mas também é possível se render. É possível olhar para a cruz e entender: ele foi até o fim por amor. Se esse vídeo falou com você, deixa o seu like, se inscreve no canal Voz no Deserto e compartilha este conteúdo com alguém que precisa entender que a Páscoa é muito mais do que uma data. Ela é a história do rei que entrou humilde, confrontou o pecado, foi rejeitado pelos homens e se entregou na cruz para abrir o caminho de volta para Deus. E eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual momento dessa semana mais mexe com você? O Domingo de Ramos, o templo, o Getsêmani, a escolha por Barrabás ou o véu se rasgando? Escreve aqui embaixo, porque eu quero ler. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui no Voz no Deserto.